Diga assim, uma experiência ainda melhor. Sabe de uma coisa, muitas vezes Deus proporciona para nós uma experiência poderosa com Jesus para nos levar num outro nível. Toda experiência com Deus que está além de uma experiência normal, além de apenas um sentimento, ou além de apenas algo na nossa razão, toda experiência com Deus é para nos levar num novo nível. Isso desde o Velho Testamento, até o Novo Testamento, até as igrejas primitivas. Sabe, Deus proporciona aos seus filhos experiências ainda melhores, para levar os seus filhos a novos níveis na fé, a novos níveis com Jesus. Cada experiência na vida dos discípulos com Jesus era um novo nível de maturidade, de fé, de comunhão com Jesus. Sabe, quando Davi está ali no campo, ele começa a tocar harpa, ele começa a adorar Jesus de verdade, ele começa assim com intensidade, e a Bíblia diz que a Bíblia nos mostra que a experiência de Davi ali no campo, fez todo sentido para elevá-lo a um nível que ele teve coragem, que ele teve firmeza, que ele teve convicção de fé, para enfrentar Golias, e ele enfrenta o gigante Golias apenas com pedras, apenas com uma estilingue, e para a glória de Jesus, por causa da sua fé, por causa de um novo nível de experiência, ele recebe uma autoridade prática. A autoridade espiritual veio pela unção, mas a autoridade prática, diante dos olhos de todos, veio por causa daquelas pedras, jogadas na testa, ali do gigante, onde ele caiu, e com a sua própria espada, a própria espada de Golias, ele foi morto por Davi. Quantos estão entendendo o que estou falando até agora? Agora você vai entender um pouco mais. Estou querendo dizer que toda nova experiência, toda experiência com Jesus, toda experiência superior, melhor, a experiência que Deus está preparando para você hoje, a experiência que Deus quer que você tenha a partir de agora, com a palavra de Deus, com os milagres, com aquilo que Deus tem separado para você, é para te levar num novo nível, amém? E a palavra de Jesus nos conta, eu quero meditar com você no Evangelho de Mateus, e é sobre isso que eu quero falar um pouco, sobre onde estão as melhores experiências com Jesus. Esse é o tema dessa manhã, porque de tempos em tempos eu fico pensando, como que Deus precisa nos dar novas experiências, como que Deus precisa nos dar uma experiência melhor. Sabe, toda experiência com Deus é uma experiência que nos prepara para maiores ainda. Sabe, toda experiência com Deus, ela te aproxima do próprio Deus, ela te faz alguém que não é mais o mesmo, que nunca está mais naquele nível. Por exemplo, uma experiência tão material, tão simples do ponto de vista de talvez você enxergar, mas a experiência dos 2-3 anos que nos trouxeram até esse local, nos formaram como liderança, como igreja, nos formaram uma igreja ainda mais sólida, mais consolidada, mais cheia de fé, com um novo testemunho, com um poderoso testemunho. Sabe, porque você está pisando num lugar que é fruto de um processo de milagres. Você está pisando num lugar aqui, eu estou falando de um auditório, de um lugar físico, mas só para você entender que é fruto, é resultado de uma experiência ainda melhor. Agora a pergunta que eu te faço, e eu quero te responder nessa manhã, aonde estão as melhores experiências? Aonde estão as melhores experiências com Deus para a minha vida? Aonde estão as mais profundas, as mais poderosas? Aonde está esse próximo passo, essa nova experiência que Jesus tem para mim e para você? Amém? Mateus capítulo 14, versículo 25. Os discípulos estão ali, na beira do mar da Galileia. O mar da Galileia, ele tem aproximadamente 20 quilômetros vamos dizer assim, horizontalmente, e verticalmente ele tem cerca de 11. Então nós estamos falando de 20 por 11, para atravessar aquele mar, 11 quilômetros, não é? É um mar ali, bem típico em Israel, bem conhecido, né? E na época de Jesus, eles estão de um lado, e agora Jesus os conduz a ir para o outro lado. O tempo estava bom, provavelmente eram cerca de 6 horas da tarde, quando eles partiram, ou no máximo 9 horas da noite, e eles saem para fazer essa travessia, que para alguns pescadores era algo até razoavelmente normal, não era tão distante assim, era algo normal, possível. Jesus fala, vai para o outro lado. Agora olha o que aconteceu no versículo 25 de Mateus capítulo 14, olha o que aconteceu.
Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Agora eles estão atravessando, vem uma tempestade, começa aparentemente a tentar afundar aquele barco. E Jesus aparece nadando, sim ou não? Sim ou não? Jesus aparece andando sobre o mar, andando sobre o lago, andando sobre o mar. Sabe, Jesus está andando. Essa versão aí revisada é muito ruim. Nós vamos mudar ela. É mar. Na verdade é um lago, viu gente? É porque essa versão tornou as coisas tão literais. Mas a Bíblia diz tanto sobre mar, ali é um lago mesmo. É um big lago, né? O mar da Galileia é chamado de mar. Mas sabe de uma coisa? Olha o que diz aí. Eles estavam indo ali, naquele lago, aquele mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. Eles gritaram de medo, eles estavam morrendo de medo. Ninguém nunca tinha visto isso, nem você viu. Se não foi no cinema, você nunca viu. Você já viu alguém andando sobre as águas, sim ou não? Já viu? Se você viu, queria que você me contasse depois no final. Nem agora eu não vou pedir, porque senão, né, você vai ter que contar isso tudo. Mas sabe de uma coisa? Ninguém viu. Eles também não tinham visto, não. Agora Jesus vem andando sobre o mar, mas tinha uma luz, tinha uma presença, eles não sabiam o que era aquilo. E naquela época, tinha tanta mitologia sobre fantasmas, né? Sobre circunstâncias adversas, anacondas no mar, né? Aquelas coisas da mitologia. E isso era muito comum, acharem que existiam fantasmas, né? Até hoje tem gente que tem medo de fantasma, né? É ou não é? Até hoje tem adulto que tem medo de fantasma. Outro dia eu escutei de um jovem que ele falou assim: depois da meia-noite eu não vou no quintal da minha casa, porque vai saber. Eu falei, gente, até hoje tem gente que acredita em fantasma, não é mesmo? Então tá bom. Mas sabe, tinha gente demais que acreditava em fantasma. E olha só o que está acontecendo. Jesus aparece e num primeiro momento eles estão dizendo: já era, Jesus nos colocou numa fria, manda a gente atravessar, manda a gente ir para o outro lado. Agora, além da tempestade, tem um fantasma lá no meio. É o nosso dia ruim, é o nosso dia de afundar. Está acontecendo isso, está comigo aí? Agora olha só o que aconteceu. Jesus agora lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo, não tenham medo. Agora Pedro diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Senhor, se é você andando sobre as águas, faz com que eu ande também. Senhor, se você está andando sobre as águas, eu quero ter essa experiência. Senhor, se é você andando sobre as águas, eu acredito, mas o Senhor tem que me levar até aí, porque eu acabei de ver o Senhor multiplicando 5 pães e 2 peixes, a ponto de alimentar uma multidão de milhares. Eu acabei de ver, eu sei que pode ser você, mas se for você mesmo, me leva até aí. Eu também quero andar sobre as águas. Uau! Esse era Pedro, incrível. Agora olha só, Jesus vira para ele e dá a resposta que ele queria: venha, Pedro. Ele não falou assim: Pedro, sou eu mesmo, olha aqui, você está me vendo? Sou eu, então vem. Não, ele falou: venha. Pedro aplica toda a sua fé, Pedro enche o seu coração de convicção em Jesus, e Pedro agora, ele sai do seu barco, ele anda sobre as águas na direção de Jesus, indo ao encontro de Jesus. Tem uma versão que diz: Pedro fixa os seus olhos em Jesus e vai ao seu encontro andando sobre as águas, aleluia. Mas, de repente, ele reparou no vento, ele ficou com medo e ele começou a afundar. E quando estava afundando, ele começa a gritar: Senhor, salva-me, salva-me. E imediatamente Jesus se aproxima, estende a sua mão e o segura e diz: homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que você olhou para o lado? Por que você tirou os olhos de mim e já estava andando sobre as águas? Quando entraram no barco, agora o vento parou, a tempestade acabou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém? Coloque as mãos sobre o seu coração. Vamos orar agora sobre nós, porque aqui dentro, nosso coração é a terra, é onde hoje o Espírito Santo quer ser o semeador dessa palavra na sua vida. Amém? Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado pela tua graça sobre nós. Obrigado pela bênção, Senhor, sobre nós. Obrigado porque nessa manhã
nessa manhã, as suas misericórdias já se renovaram sobre cada um aqui. Obrigado, Senhor, porque nós estamos sobre a tua mão, sobre o teu cuidado. Aumenta nessa manhã a confiança nossa no Senhor. Aumenta nessa manhã no meu coração, no coração de cada um, a convicção que a tua palavra é poderosa, é verdadeira. Pai, agora, Senhor, nos leva nessa manhã a novos níveis de fé, a novos níveis de consagração, a novos níveis de convicção no poder do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Sabe de uma coisa? Se a imprudência de uma fé vacilante é afundar, a ousadia de uma fé sólida é caminhar sobre as águas. Pedro, ele está mostrando isso. Por isso Deus, eu acredito, Ele quer nos dar experiências ainda melhores. Agora, onde essas experiências melhores estão? Onde estão as experiências melhores que Deus quer dar para você, para te levar num outro nível de fé? Onde elas estão? Será que elas estão dentro de casa, na rua? Será que elas estão no mar? Será que elas estão no meu lugar de trabalho? Aonde estão as melhores experiências? Onde estão as melhores experiências com Jesus? Agora eu acho que essa pergunta você vai responder com convicção do seu coração. Quantos aqui querem melhores experiências com Jesus? Mas sabe de uma coisa? Onde que elas estão? Eu quero te dar algumas dicas de onde elas estão através dessa palavra, dessa palavra. Você já viu aí a história, sabe? Mas essas experiências com Jesus, elas têm um lugar. Elas estão num lugar. E o objetivo dessa palavra é te levar a elas. É que você encontre essas experiências. É que você saia daqui nessa manhã pronto para alcançá-las. No bom sentido da palavra, e quem sabe até para algum aqui pode ser uma coisa assim que vai acontecer um dia desse nível. Mas sabe de uma coisa? Deus quer que você saia daqui nessa manhã pronto para andar nas águas e encontrar com Jesus. Sabe, essas experiências te levarão a um novo nível. Pedro nunca mais foi o mesmo depois de uma experiência como essa. Nós nunca mais somos os mesmos depois de uma nova experiência com Jesus. Amém? Agora, onde estão as melhores experiências? Primeira coisa, veja o versículo 29. Versículo 28, aliás. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ter contigo, manda-me ir ao teu encontro andando sobre as águas. E a palavra de Jesus, no versículo 29, a palavra de Jesus para Pedro foi, venha, venha. A palavra de Jesus para Pedro foi, venha. Primeira coisa, onde estão as melhores experiências de Deus, de Jesus para as nossas vidas? A primeira coisa, as melhores experiências de Jesus para a sua vida estão na palavra de Jesus. Às vezes nós mistificamos tanto, às vezes nós vivemos tanto uma fé por sentimento, uma fé segundo o que a gente pensa, uma fé segundo o que o outro aconteceu na vida do outro, mas a grande verdade é que as melhores, as mais profundas, as mais poderosas experiências de Jesus que vão te levar a um novo nível estão na palavra de Jesus. Pedro não andou sobre as águas antes de andar sobre a palavra de Jesus. O que fez Pedro andar sobre as águas foi Pedro andar sobre a palavra. Quantos estão entendendo agora? Sabe, a palavra de Jesus, ela não pode estar no fim das nossas experiências. A palavra de Jesus precisa estar no início das nossas experiências. A palavra de Jesus precisa ancorar as nossas experiências. A palavra de Jesus precisa nos dar norte nas nossas experiências. Muitas pessoas não alcançam um novo nível em fé porque menosprezam o poder da palavra de Jesus direcionada às novas experiências. E agora eu vou te explicar isso melhor. Você percebe aqui nessa história como que Pedro, ele obedece à palavra de Jesus. Sabe, é claro, tem um fator aqui relevante. Jesus estava ali, sim, mas a palavra de Jesus ali, hoje também está disponível para nós. A Bíblia é a palavra de Deus. Sabe, andar sobre as águas para Pedro foi um resultado de Pedro obedecer à palavra de Jesus. Você vê que Pedro primeiro pede, Pedro fala, Jesus, me dá a palavra. E Jesus lança a palavra, fala, Pedro vem, e ele também obedece. Muitos teólogos até tratam essa história de Pedro, não como uma história de fé na sobrenaturalidade de Jesus, mas uma história de fé na palavra de Jesus. Por quê? Porque a palavra, muitos teólogos acreditam que a palavra de Jesus
Vem primeiro, por quê? Porque Pedro viveu o sobrenatural quando canalizou sua fé na palavra de Jesus. Às vezes nós queremos canalizar nossa fé no que é sobrenatural, mas Jesus está te chamando hoje de manhã para canalizar a sua fé na palavra de Jesus. Nós vamos viver o sobrenatural como resultado da palavra de Jesus, amém? Sim ou não? Deixa eu te mostrar o que aconteceu com a igreja primitiva. É tão interessante o que aconteceu com a igreja primitiva, que eu quero te dar esse exemplo, porque ele é simples, mas ele é poderoso. Você percebe que o poder sobrenatural de Deus, ele muitas vezes é uma consequência da obediência à palavra. O que Deus quer fazer na sua vida, para fazer você andar sobre as águas em áreas diversas na sua vida, muitas vezes está diretamente atrelado a obedecer a palavra. A obedecer a palavra. Olha o que aconteceu. Jesus, ele está aqui, agora eu estou indo lá para o final da vida de Jesus aqui na terra. Preste atenção. Olha o que acontece. Jesus está aqui, não é mesmo? E ele promete o Espírito Santo. Olha só, em Atos 1, versículo 5. Atos 1, versículo 5. Ele está dizendo, olha, o João Batista, era o João Batista. João batizou com água. Mas vocês... Ele está falando para aquele povo que estava próximo ali do Pentecoste, próximo da subida de Jesus. Ele está dizendo, olha, João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Ele estava falando do enchimento do Espírito, do poder do Espírito Santo vindo sobre eles, de algo que aconteceu na igreja primitiva e acontece até hoje. Sabe, o Espírito Santo seria derramado sobre a vida deles, amém? Está aí comigo? E agora a palavra de Jesus é... Vocês foram batizados por João Batista. João Batista batizou muita gente. Mas agora vocês vão receber o batismo com o Espírito Santo. E eles estão recebendo essa palavra. Agora olha que interessante. Em Atos capítulo 1 ainda, no versículo 8. Ele diz assim. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E aí vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Agora presta atenção. Jesus está falando isso para quantas pessoas? Jesus já tinha consumado sua obra na cruz e agora ele está falando isso para 500 pessoas. Diga comigo, 500. 500 pessoas ouviram essa palavra de Jesus. 500 pessoas. No barco de Pedro, ainda que Jesus tivesse dito isso apenas para Pedro, no barco de Pedro tinham 12, né? Tinham 12, mas olha só, Pedro andou sobre as águas. Pedro está atento à palavra de Jesus. Pedro pediu a palavra de Jesus sobre a sua vida. Jesus, diga para eu ir que eu vou. Agora, voltando aqui em Atos, Jesus está ministrando a 500 pessoas. 500 pessoas recebendo a mesma palavra. O Espírito Santo vai vir, vai descer sobre vocês. Provavelmente naquele dia 500 pessoas disseram, amém, eu quero. Provavelmente naquele dia 500 pessoas disseram, nós estamos prontos. Vem com a sua sobrenaturalidade sobre nós estamos prontos. Agora olha o que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, no capítulo 15. O apóstolo Paulo, ele estava falando sobre esse momento do qual eu estou lendo para vocês Atos. Olha só, apóstolo Paulo, 1 Coríntios 15, no versículo 3, ele está dizendo, pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a palavra de Deus, as Escrituras. Ele foi sepultado, ele ressuscitou ao terceiro dia. E segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus, ele apareceu a Pedro e depois aos 12. Ok, tem um ponto, apareceu a Pedro e aos 12. Agora continua comigo, olha o que ele diz. Depois de aparecer a Pedro e aos 12, Jesus apareceu a mais de 500 irmãos de uma só? Está comigo aí? Preste atenção, tinham 500 irmãos recebendo a palavra de Jesus, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Paulo está ministrando isso aos coríntios, talvez uns 17 anos depois ou 20 anos depois, mas ele está dizendo, aconteceu isso. Então, ele está dando um número, ele está dizendo, olha, naquele dia que Jesus prometeu, ele tinha 500 pessoas lá. Agora Jesus sobe aos céus, ele promete o Espírito Santo. Volta comigo em Atos, ele promete o Espírito Santo a 500. Quantas pessoas tinham lá? 500. E agora o que acontece? Chega o dia de Pentecoste. Porque entre a promessa de Jesus até a experiência do enchimento do Espírito Santo, eles tiveram várias intempéries, várias circunstâncias, inclusive contrárias.
porque havia uma perseguição, havia pontos contra a questão do cristianismo, iniciando ali. Agora olha só o que acontece, olha o que acontece, Atos capítulo 1, versículo 15. Ele promete o Espírito Santo e agora a coisa começa a acontecer. Olha só, Atos capítulo 1, versículo 15, diz assim: naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, e um grupo de 120. E aí vem o Pentecoste. Atos 2 é o Pentecoste. Atos 2, aí começa toda a história, e depois de Atos 1 começa toda a história. E em Atos 2, versículo 4, diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os permitia, os capacitava. Olha que bênção, olha como que é glorioso o que está acontecendo aqui. Sabe o que eu quero dizer para você? As experiências sobrenaturais que Deus quer te dar de fé, o nível maior de fé que Deus quer te dar, as melhores e mais profundas e mais poderosas experiências que Deus quer nos dar, estão na palavra de Jesus. Obedece a palavra de Jesus hoje, amanhã você vai viver o melhor. 500 pessoas ouviram, 120 obedeceram, só as 120 entraram prioritariamente num novo nível. Está entendendo, sim ou não? Isso acontece. Então a primeira coisa, onde estão as melhores experiências? Onde estão essas experiências melhores que vão nos levar a um novo nível? Na palavra de Jesus. Pedro viveu uma experiência de milagre, porque antes ele viveu uma palavra de milagre. Pedro viveu uma experiência de milagre, porque antes ele obedeceu a uma palavra de milagre. Pedro pisou sobre as águas, porque antes ele pisou sobre a palavra de Deus, num sentido bom da palavra, não é pisou na palavra, pisou sobre a palavra. Está entendendo, sim ou não? Sabe por quê? Porque é a palavra de Jesus que conduz tudo, é através da palavra de Jesus. Quantas pessoas querem viver coisas extraordinárias, quantas pessoas querem um novo nível de fé, um novo nível de prosperidade, um novo nível de alegria, um novo nível no seu casamento, um novo nível na sua família, mas às vezes não querem um novo nível na palavra de Jesus. O novo nível na palavra de Jesus te leva a novos níveis nas outras áreas. Abrace a palavra de Jesus. Sabe, tem coisas da palavra de Deus que podem não estar no seu nível de conforto, tudo bem, mas é esse o lugar que você vai encontrar novos níveis de graça, de fé sobre a sua vida. É esse o lugar. Quando nós andamos pela palavra, nós experimentamos o novo de Deus nas nossas vidas. Viver a palavra é viver novas experiências, é viver o melhor de Jesus para nós. Jesus, ele estava ali com os discípulos, e você vê como que isso é uma sistemática no meio dos discípulos o tempo inteiro. Você percebe como que essa sistemática está acontecendo sempre. Jesus chega no lago, começa a pescar, lá na Galileia, ele começa a pregar, pescar não, Jesus começa a pregar no mar da Galileia, ele está ali pregando, e ali tem um pessoal pescando, era Pedro, Tiago e João. Isso está em Lucas no capítulo 5, versículo 4, olha o que aconteceu, Lucas 5, 4, vou ler até o 6, diz assim: tendo acabado de falar, disse a Simão: vai para onde as águas são mais profundas, ou mais fundas. E aí ele disse a todos: lancem as suas redes. Olha a palavra de Jesus, Jesus está pregando no mar da Galileia, agora ele encontra 3 pescadores frustrados, voltando da sua pescaria frustrante. Eles estão frustrados, ficaram a noite inteira, não pegaram peixe, por si mesmos não conseguiram, por si mesmos não foram a um novo nível, por si mesmos pioraram o nível. Eles estavam péssimos naquela noite, péssimos, porque nem aquilo pelo qual o propósito da sua profissão lhe daria como resultado, eles não tiveram. Porque às vezes, o propósito da sua profissão é muito maior do que você imagina. O propósito que Deus te deu vai muito além do que simplesmente dar resultados pescando peixes. Jesus está diante deles, e Jesus começa a ver, na vida daqueles homens algo de valor. Jesus já estava orando para chamar os seus discípulos, e agora Jesus para aquilo ali e fala: só um minutinho para a multidão está olhando. Jesus nem precisou continuar a pregação, porque a pregação foi o que aconteceu com Pedro. Agora Jesus olha e dá uma palavra. Jesus fala assim: Pedro, e ele olha para todos e fala assim: lancem as redes novamente. Pedro, vai mais profundo. E a Bíblia diz que a todos ele diz: lancem as redes novamente. Jesus dá uma
O que Jesus deu? Uma palavra. A palavra de Jesus. A palavra de Jesus é a maior e mais importante geradora de milagres nas nossas vidas. A palavra de Jesus gera milagre. A palavra de Jesus traz à existência o que não existe. A palavra de Jesus cura. A palavra de Jesus prospera. A palavra de Jesus alimenta. A palavra de Jesus não é só sobre o nosso espírito, é sobre toda a nossa vida, corpo, alma e espírito. A palavra de Jesus potencializa a sua vida. A palavra de Jesus salva aqueles que você quer que sejam salvos. A palavra de Jesus alcança. A palavra de Jesus cura. A palavra de Jesus é completa. Agora ele está diante da palavra de Jesus, e ele vira para Jesus e fala assim: Jesus, eu sei que eu estou diante da sua palavra, eu sei que a sua palavra é importante, eu já estou percebendo isso, mas Jesus, essa palavra não tem tanto, não está fazendo muito sentido diante da real situação. Essa palavra sua não está fazendo muito sentido, porque eu pesquei a noite inteira, eu joguei rede para lá, rede para cá, fui para o fundo, fui para o raso, joguei com Pedro, desliguei lanterna, acendi lanterna, eu fiz muitas coisas nesse mar, e sabe o que aconteceu, Jesus? Pescamos a noite inteira, e não pegamos nada. E pior, Jesus, nós fizemos isso na escuridão da noite, só o nosso barco sabe. Agora, Jesus, você está querendo que eu obedeça a sua palavra diante das multidões, e sabe qual é o problema? Se esse trem der errado, agora eu vou ficar como pescador ruim na minha vila, onde aqui todos me respeitam. Isso parece muito as nossas vidas. A gente quer um novo nível de fé, mas vivendo a palavra limitadamente. A gente quer uma fé que todos enxerguem, mas uma obediência à palavra só na escuridão, só no disfarçado, não é assim. Jesus está desafiando Pedro a obedecer a palavra de Jesus. Jesus está desafiando Pedro a obedecer a sua palavra diante de todos. Sabe qual é o nosso desafio? Não é só viver a palavra no domingo dentro da igreja. O nosso desafio é vivermos a palavra no nosso trabalho, onde algumas pessoas estão lá olhando para nós, estão falando: está vendo ali, ó, não tem peixe nenhum. Mas agora, sobre a sua palavra eu lançarei a rede. Sobre a sua palavra. Pedro vira para Jesus e fala assim: olha, a sua palavra, Jesus, está contrária às circunstâncias da minha vida. A sua palavra está dizendo que há cura, mas o médico disse que não tem. A sua palavra está dizendo que eu posso sair dessa circunstância na área financeira, mas pelos meus cálculos vai demorar 10 anos. A sua palavra está dizendo que o meu casamento pode ser restaurado, que a minha vida pode ser mudada. Mas sabe de uma coisa? Meu psicólogo, meu amigo, meu vizinho, até minha mãe já falou que eu não tenho jeito. Mas sabe o que acontece? Sob a palavra de Jesus tem jeito, tem jeito, tem jeito, tem jeito. Quer gerar milagres na sua vida? Quer viver a melhor experiência do que você já está vivendo? Obedece a palavra. Ah, mas não está batendo. Não está batendo. Não está batendo. Pastor, eu entro no cheque especial todo mês, e a palavra de Deus diz para eu ser fiel. Não está batendo. Se eu for fiel ao Senhor, eu vou piorar minha vida. Não vai, é impressão. Porque a palavra de Deus funciona. Se a palavra de Deus diz que quando nós entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas, o céu se abre, eu preciso crer na palavra. Porque ou você acredita no seu extrato ou na palavra, ou você acredita na obra das suas mãos ou na obra do Senhor, ou você acredita no que você consegue no nível terreno, ou você olha para cima e acredita no que Deus pode fazer no nível celestial sobre a sua vida. Os céus estão abertos, os céus estão prontos para ser derramado, mas nós temos que abraçar a palavra, porque o sobrenatural, as melhores experiências estão aonde a palavra de Jesus está aplicada. Finalizando a história. Agora Pedro fala: olha, as circunstâncias estão adversas, não está fazendo sentido, mas porque és tu, sim ou não? Está comigo aí? Senhor, não faz sentido. Senhor, essa palavra não é fácil. Senhor, acreditar que há cura não é fácil. Senhor, acreditar que há solução não é fácil. Mas porque és tu quem está dizendo, eu lançarei as redes. Porque é a tua palavra que diz, eu vou abraçá-la, eu vou vivê-la. Eu não sei se vai dar certo esse negócio, tem hora que eu fico tremendo a barriga. Mas se a tua palavra diz, eu vou aplicar fé e eu vou obedecê-la. E Pedro vai lá,
lança as redes. Versículo 5. Pedro diz: mestre, esforçamo-nos a noite inteira, não pegamos nada, mas porque és tu, é porque é a palavra do Senhor, é porque é a tua palavra, eu vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se. Aleluia! Amém? É sobre a palavra de Deus. Os nossos milagres, o novo nível de fé para as nossas vidas estão, os novos milagres, os novos níveis de fé para as nossas vidas estão na palavra de Jesus. É pela palavra que você vai fazer história na vida de outras pessoas. É pela palavra de Jesus que você vai receber poder do Espírito Santo. Entende? O poder do Espírito Santo é consequência de uma obediência a uma palavra. 380 pessoas perderam a melhor experiência. 380 pessoas perderam a melhor experiência, porque não abraçaram a palavra de Jesus. Muitas pessoas perdem o melhor, porque não abraçam a palavra. Muitas pessoas procrastinam o melhor, porque procrastinam a palavra. E Jesus nos chama nessa manhã para abraçar a palavra. Jesus diz para nós nessa manhã: é a minha palavra que vai fazer os seus negócios dar certo. É a minha palavra que vai fazer a sua família prosperar em todas as áreas. É a minha palavra que vai fazer os seus filhos serem guiados no melhor caminho. Sabe, o homem que teme ao Senhor, a Bíblia diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. O homem que teme ao Senhor terá as suas gerações poderosas. Poderosas, sabe, as gerações serão poderosas. Jesus diz para você: é pela minha palavra que a sua realidade será transformada. É pela minha palavra que você será transformado. É pela minha palavra que o seu medo vai embora. Eles estavam cheios de medo naquele barco, mas é pela palavra de Jesus que aconteceu aquilo tudo. E quando Pedro andou sobre as águas, todo o barco teve certeza que era Jesus. É pela minha palavra que você será formado um novo homem, uma nova mulher. Amém? Aonde estão as melhores coisas, aonde estão as melhores experiências? Elas estão na palavra de Jesus. Amém? Número 2. Nunca mais, irmãos, por favor. Depois que a gente experimenta o melhor, a gente nunca quer voltar para o pior, né, gente? A água ficou muito mais gostosa, cara. Obrigado, Senhor. Obrigado. Nunca mais. Copo de requeijão. Nem no sítio. Eu tenho um amigo que ele falou assim: cara, eu estou precisando fazer uma reforma no meu sítio. Eu falei: cara, reforma está muito caro, demora muito. Aí ele falou: não é reforma do sítio não, é reforma dos itens que tem no sítio. Porque tudo que sobra lá em casa eu vou levando para o sítio. Ele falou: todos os meus garfos do sítio estão com perninha torta, todos os copos são de requeijão ou da massa de tomate. É brincadeira, né? Mas quem tem sítio sabe, acaba levando as coisas mais simples, né? Vamos lá. Pedro teve uma nova e poderosa experiência com Jesus, porque ele andou sobre a palavra. Está comigo aí? Diga assim comigo, só para você guardar. Fala assim: as melhores, mais poderosas, mais profundas experiências com Jesus são consequência de andar pela palavra. Amém? Segunda coisa, vamos lá, vamos voltar ao texto. Olha o que acontece. O versículo 29, Jesus fala: vem, Pedro. E agora ele vai. Olha o que a Bíblia diz no versículo 19 de Mateus 14, fala assim: Pedro então saiu do barco, pisou e andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Diga comigo assim: Pedro saiu do barco. Está escrito aí, sim ou não? Pedro saiu do barco. Pedro saiu do barco. A segunda coisa, a segunda resposta que eu quero te dar para essa pergunta: onde estão as melhores experiências? Elas estão fora da minha zona de controle. Fora da nossa zona de controle. As melhores experiências nunca estão dentro da nossa zona de controle.
Porque dentro da nossa zona de controle, dentro da nossa zona de conforto, dentro daquilo que você e eu dominamos, só tem experiências comuns. Podem ter boas experiências, podem sim, mas não as melhores. As melhores e mais profundas experiências com Jesus estão naquilo que Ele controla, naquilo que Ele governa. Aquele barco era o controle de Pedro, era a empresa de Pedro, era a vida de Pedro, Pedro era o líder ali do negócio, Pedro comandava ali o negócio. Mas se a gente deseja novas e poderosas experiências, se a gente deseja o que é melhor, nós precisamos sair do barco. E essa é a parte tão prática, tão detalhada da obediência. Pedro pisou no barco, quer dizer, saiu do barco, pisou na água porque saiu do barco. Pedro, ele se destaca nessa história por isso. Os outros ficaram dentro do barco. Os outros tiveram uma experiência comum. Aliás, alguns dizem, não, todos eles tiveram uma experiência extraordinária. Não, só Pedro teve, os outros só assistiram uma experiência extraordinária. Assistir uma experiência extraordinária na vida de outras pessoas não é o mesmo do que experimentá-las. É legal, é muito bom. Se eu conseguir ver o Douglas andando sobre as águas, vai ser muito bom para mim, vai edificar minha fé, eu vou crescer alguma coisa. Mas não sou eu que tive essa experiência. Ele vai estar no outro nível. Então, a proposta do Senhor sobre o que é melhor nas nossas vidas é sobre a gente pisar fora do barco. Se Pedro não tivesse descido do barco, nada aconteceria. Sabe, o que te faz viver o melhor não é apenas ouvir a palavra de Jesus, mas dar respostas. Sabe, ele sai do barco. Diga comigo, sair do barco. Eu quero que você traga isso para o seu coração, porque sair do barco para mim pode ser algo, para você pode ser outra coisa. O Espírito Santo vai ministrar o seu coração agora de forma muito pessoal, mas sair do barco pode ser sair de um nível de comodidade. Sabe, a comodidade nem sempre é passividade, porque às vezes a pessoa não é passiva, mas ela é cômoda. Por quê? Porque a comodidade está mais ligada ao medo do que não está no meu controle. Comodidade não necessariamente é passividade. Ataca mais pessoas do que a passividade. Sabe, qual é o barco que você precisa sair para ter uma experiência melhor com Jesus? Às vezes o barco é o próprio banco da igreja. Porque a gente vem para o culto, senta no banco e se sente suficiente com isso. Mas isso não é tudo que Jesus tem para a sua vida, é uma parte. É muito importante você vir, não falte dos cultos por nenhum motivo que seja pequeno, sabe? Mas sabe de uma coisa, só vir aos cultos e ir numa célula não é suficiente. Você pode servir, você pode cuidar de uma pessoa, você pode participar de um ministério ativamente, você pode fazer coisas que Deus vai colocar no seu coração, você pode todos os dias estar na presença de Deus. Sabe, o barco para Pedro era também a sua forma racional de ver as coisas. Às vezes o barco que você precisa sair é a escola matemática que você veio ou que você foi criado. O excesso de racionalidade impede a sobrenaturalidade. Sabe, o barco de Pedro era esse lugar que ele controlava, era o lugar que ele era dono, que ele comandava. Enquanto a gente quer comandar 100% da nossa vida com Deus, ela será tão pequena. O barco é esse lugar que a gente não quer sair, porque, mas está uma tempestade, aqui dentro não está fácil não, mas lá fora está pior. Mas não, é melhor você estar no olho da tempestade, com Jesus estendendo as mãos para você, do que dentro do barco, achando que você está protegido dela. E tem crente que quer ficar dentro do barco, não dá passo de fé, não estica nada na sua vida. E eu não estou falando sobre comida, mas eu, por exemplo, sou uma pessoa muito conservadora em comida. Eu sou aquela pessoa assim, que eu posso comer todo dia arroz, feijão, salada e um filé de frango. Arroz, feijão, salada. Eu posso comer isso todo dia, eu não enjoo. Só que eu sou casado com uma mulher maravilhosa. Mas se comer a mesma coisa todo dia, ela começa a ficar nervosa.
E mulher nervosa às vezes é redundância. Bom, mas assim, a Dani tem que ter um prato amanhã, outro. Ah não, mas já comemos carne moída semana passada. Eu falei, mas foi semana passada. Como de novo? Ela, não, vamos fazer diferente. E ela fica criando. E ela arruma confusão. Aí outro dia descobriu uma carne de panela com cerveja preta. Eu falei, eu não vou comprar não. Eu lá no supermercado, comprando, lá na nossa casa a gente é abstinente de bebida, graças a Deus, a gente não bebe, uma decisão nossa. Mas eu lá no supermercado, imagina Daniel, se for qualquer um de vocês dá nada não, mas se for o pastor, dá um BO. E o irmão me cumprimenta, tem carne, tem arroz, tem feijão, tem salada, tem mussarela, tem um monte de coisa no meu carrinho, mas tem uma caracu. Você sabe o que o irmãozinho vai lembrar? O que tinha no carrinho do pastor? Tinha um monte de coisa e uma cerveja. Mas outro dia ela descobriu uma carne de panela com cerveja preta. Falei, eu não compro. Ela, eu compro. Eu falei, eu não. Aí a gente ficou planejando como ia comprar. Depois é claro que a gente... é isso mesmo. Aí a Dani chegou em casa, né, com uma cervejinha lá. Pôs lá no fundo da despensa. Não adianta, Dani, contei aqui para todo mundo. Aí ela chegou no supermercado, aí ela chega lá em casa e fala, amor, foi muito ruim, foi horrível. Eu falei, você quis comprar? Aí ela falou, mas foi horrível. Eu falei, por quê? Eu falei, você encontrou um irmão? Ela, não, graças a Deus não, mas tem uma coisa. O menino que ficava lá, como é que chama, Douglas? O repositor, eu cheguei para ele e falei, não estou achando a cerveja preta. Aí ele, altão, falou para mim, moça, vem cá que eu vou te mostrar todas as cervejas. Começou a pegar cervejas para mim. Difícil, velho. Ser pastor não é fácil não, gente. Pastor tem um fusquinha. Esse pastor é miserável, não é um exemplo de vida. Aí o pastor compra uma BMW. Esse pastor aí tá estranho, né? Então é assim, entendeu? Não tem jeito. É assim ou não é? Então é difícil, tá bom? Mas eu sei que vocês nos amam e confiam no que Deus faz nas nossas vidas. Mas não é fácil não. Seja bem-vindo, Douglas. É a vida que você quer? Vamos lá. Vamos continuar. Brincadeira, gente. Tudo aqui é brincadeira até agora, mas vou voltar, tá? O que eu estava falando mesmo? O barco de Pedro era a sua rotina. Eu estava falando sobre isso. Sabe de uma coisa? Eu não estou falando sobre comida. Eu gosto de comer a mesma comida todo dia. Eu não importo com isso. Mas tem pessoas que não experimentam o melhor que Jesus tem, as melhores experiências, porque elas acham que a melhor experiência está em nunca sair do arrozinho com feijão que ela faz todo dia. Na vida. Não é sobre comida. Então a pessoa não consegue entender que às vezes não é, preste atenção, às vezes não é sobre ela, só para você entender, às vezes não é sobre ela aceitar um convite para comer num bom restaurante com uma pessoa que ela não está acostumada a comer. Às vezes é que aquela pessoa tem nas suas mãos uma chave para as melhores experiências que Jesus quer te dar. E ela não consegue entender a dimensão do restaurante. Ela não consegue entender a dimensão de o que é estar com aquela pessoa. Ela não consegue entender a dimensão. Por quê? Porque a sua vida, em áreas específicas, está dentro de um barquinho. Ela só enxerga a vida a partir do barquinho. Ela não entende que se ela sair do Mar da Galileia, lá no Mediterrâneo tem um navio de cruzeiro. Porque ela não sai do barco. Mas o barco é muito bom, pastor, eu estou aqui no Mar da Galileia há 39 anos, há 53 anos, há 45 anos, e esse barquinho me serve, pastor. E às vezes não é sobre material, é sobre uma experiência sobrenatural, mas que começa pisando fora do que é normal. O barco para Pedro era o lugar de estabilidade, o lugar de controle. Sabe, Deus tem experiências melhores para você. Sabe, era sobre isso que Jesus queria tratar com Pedro também. Sabe, qual tem sido o seu barco?
O que tem te prendido dentro do seu barco? Será que é o medo, desânimo? Será que é uma mentalidade ainda não trabalhada, sabe, uma mentalidade ainda meio estática, meio... Talvez seja o contentamento no sentido negativo, porque essa palavra tem no sentido positivo. Talvez o medo de sair, o medo da insegurança. Sabe, tem gente que acha que está mais seguro nesse barco, sem Jesus, do que nas altas ondas do mar, com Jesus segurando a sua mão. Amém? Está comigo aí? Aonde estão as melhores experiências? Primeiro, na palavra de Jesus. Segundo, fora da zona de controle. Fora da zona de controle. Terceiro e último. Eu vou começar no último ponto, colocar letra A, B, C e D. Tem um pastor amigo meu que fala assim: eu gosto tanto de pregar em 3 pontos, que quando a minha palavra tem 7, o terceiro tem C, D, E. Vamos lá. Eu estou quase assim. Olha só o versículo 29. Versículo 29 de novo. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Vamos ler juntos essa parte? Andou sobre a água e foi em direção a Jesus. Vamos lá, todos juntos? Vamos lá? Andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mais forte. Andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Preste atenção. Aonde estão as melhores experiências com Jesus? Estão na palavra de Jesus, estão fora da nossa zona de controle, e elas estão também sempre nesse lugar, na direção de Jesus. Deixa eu mudar isso aqui, olhando para Jesus. Está escrito olhando ou na direção? Ah, está escrito os dois, que bom. Olhando para Jesus. Sabe qual é o problema? Muitas pessoas estão caminhando com Jesus a ponto de consolidar as melhores experiências. Mas é nesse momento que as ondas estão grandes, é nesse momento que vem as pressões de amigos de fora, é nesse momento que vem a pressão da incredulidade, é nesse momento que vem a pressão dos ventos fortes. E às vezes, no ápice da nossa melhor experiência com Jesus, é o momento que a gente olha para o lado, ou a gente vira as costas para Jesus sem querer, não é de propósito, e a gente começa o quê? Pedro começou a afundar porque tirou os olhos de... Presta atenção. Pedro agora está andando em direção a Jesus. Tenta no seu imaginário ir a 2000 anos atrás nessa história. Lá no seu imaginário, tenta ir lá. Pedro sai do barco, aquela circunstância toda. Talvez você já viu no The Chosen como é que é incrível. Sabe, Pedro está caminhando rumo a Jesus, está em direção a Jesus, olhando para Jesus, sem tirar os olhos de Jesus. Agora ele começa a olhar os irmãozinhos que dão mau testemunho. Agora ele começa a olhar as pessoas que estão pressionando ele, porque ele tem uma nova vida, e a nova vida às vezes escandaliza quem está na velha. E agora ele começa a ser pressionado pelas circunstâncias financeiras. Ele começa a ser pressionado pelos problemas, porque ele achou que olhar para Jesus era estar livre de tempestades. Talvez Pedro, num primeiro momento, olha para Jesus e falou assim: basta eu olhar para ele, pisar nessa água, a tempestade para. Mas a tempestade estava continuando, porque Jesus não queria dar uma experiência para Pedro só no nível das águas calmas. Jesus queria dar uma experiência profunda para Pedro no nível das águas tempestuosas. Porque as melhores experiências vão acontecer nessas águas. Porque eu não estou falando de experiências comuns, nós estamos falando de grandes, de poderosas. Porque Pedro olhou para Jesus, foi em direção a Ele.
ele pisou nas águas, ele andou nas águas, mas quando ele olha para o lado, a Bíblia diz que ele agora olha para o lado, a Bíblia diz, ele repara agora no vento, ele tira os olhos de Jesus, ele começa a ver aquele vento, ele começa a fazer assim, ele começa a perceber que apesar dele estar começando a viver o maior milagre da sua vida até ali, apesar dele estar entrando num novo nível, ele ainda tinha que enfrentar certas coisas, e ele começa, a Bíblia diz que ele reparou. Olha o versículo seguinte, diz assim, Pedro reparou na força do vento, e ficou com medo, e aí começou a afundar, ele começou a afundar. Sabe de uma coisa? Eu quero te falar aqui resumidamente, mas duas circunstâncias que tem a ver com olharmos para Jesus. Primeiro, olhar para Jesus firmemente é sobre dependência do Senhor. Sobre dependência do Senhor. Quando Pedro está dentro do barco, ele está dependendo de uma estrutura. Quando Pedro está pisando nas águas, ele está dependendo somente do seu olhar em Jesus. Dependência, confiança. Isaías 40, versículo 30. Isaías 40, versículo 30 diz assim. Eu vou ler o 30 e o 31. Diz assim: até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esperar no Senhor é confiar no Senhor. Preste atenção, queridos, esperar no Senhor não é perder tempo. Esperar no Senhor não é perder tempo, é ganhar forças. É o contrário. Confia no Senhor. A palavra de Deus está dizendo, maldito é o homem que confia no homem. Não é sobre você não confiar em ninguém, não é isso. Tem muita ignorância, muita ignorância nesse texto. Algumas pessoas ignorantemente usam esse texto achando assim, por isso que eu não posso confiar em ninguém, não dá para confiar em ninguém, não dá para confiar. Eu confiei, emprestei R$20 para esse cara e ele não me paga. Tem nada a ver. Esse texto está falando sobre expectativa. Quando você tem sua expectativa mal direcionada, seu barco começa a afundar. Isso é sobre você ter uma expectativa no pastor, ter uma expectativa no líder da célula, criar uma expectativa naquele irmão. Aí aquele irmão, lá no seu coração, ele vira um pequeno Deus. Não é por mal, mas quando a gente tem uma expectativa nas pessoas, nem no seu marido, nem na sua esposa, nem nos seus filhos e nem nos seus pais, porque essa expectativa é uma expectativa divina, só pode ser direcionada para o próprio Jesus. Pedro está olhando para Jesus, Pedro está com seus olhos fixos e andando sobre as águas, mas agora ele começa a ficar com uma expectativa diferente, ele começa a ter expectativa no Tiago, no João, ele começa a ter uma expectativa diferente, e agora ele começa a afundar. Agora a palavra de Deus diz, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, eles são como águias, eles voam alto, eles correm, eles não se cansam, eles não ficam exaustos, eles perseveram na fé. Normalmente pessoas que começam a confiar demais em alguém, afundam na fé, porque muda a canalização dela. A sua fé tem que ser canalizada ao autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus Cristo, é nele que nós confiamos, é no Senhor que nós cremos. Nós não esperamos em médicos, nós não esperamos nem no próximo presidente, nós não esperamos nos próximos políticos. Claro, nós vamos exercer o nosso papel, é claro, nós vamos votar conscientemente, é claro, nós somos bobo, mas no final das contas, nossa confiança não pode estar em ninguém ali, nossa confiança não pode estar nem mesmo num sacerdote profissional, nunca. A minha confiança é no Senhor Jesus. Ele usa homens. Ele usa homens, mas é Ele que faz. O apóstolo Paulo está ensinando aos coríntios, que lá tinha muita tititi. Ele estava falando, alguns aqui estão dizendo que são de Apolo, outros estão dizendo que são de Paulo, outros fingem ser mais espirituais, diz, eu não sou de Apolo nem de Paulo, eu sou de Cristo. Que legal, sabe? Mas sabe de uma coisa? No final, é Deus quem opera o crescimento. A obra de cada um é importante, ela será julgada, mas no final das contas, quem dá o resultado é o próprio Deus. Sabe, Paulo está dizendo, tira os olhos desses caras, nem de mim eu quero, tira os olhos, coloca os olhos no Senhor, porque a fé de vocês nunca vai afundar, amém?
Quem tira os olhos do Senhor afunda, e Deus não quer isso para nenhum de nós. Outra coisa, tirar os olhos do Senhor, né, é essa ideia de olhar para o lado. Sabe, na fé, nós não podemos olhar para trás, nem para o lado, nem para o outro. Nós só podemos olhar para frente e para o alto. Para frente e para o alto. Sabe, ele repara no vento e o medo bate no seu coração. Hebreus 12, no versículo 1, diz assim: também nós, uma vez estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Amém? Livremo-nos de tudo que... Sabe por quê? Algumas pessoas não chegam no novo nível, porque tem algo sempre tirando a sua atenção de Jesus, e às vezes é algo lícito. Vai tirar atenção, fica um trem, aí ele para. Ele vai, anda nas águas, tira atenção, começa a afundar. Aí olha para Jesus de novo, e ele fica assim na vida cristã, afundando, levantando, afundando, levantando. Mas o apóstolo Paulo, provável escritor de Hebreus, está ministrando aqui dizendo: livrem-se de tudo que atrapalha vocês, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, está comigo aí? Tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Presta atenção, tudo que nos atrapalha não é pecado, porque ele ressalta o pecado depois. Então tem coisas que não são pecados e podem estar concorrendo com os olhos de Jesus na sua vida. E por isso, um nível melhor de experiência não é alcançado. Não tinha pecado Pedro olhar para o vento. Não era pecado Pedro olhar. Pedro não olhou ali uma coisa errada. Pedro está olhando uma coisa natural, mas que estava tirando a sua força da fé. Continua comigo aí. Diz assim: e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Pedro estava andando na direção de Jesus. Amém? E aí ele termina dizendo assim, seguinte, ele termina dizendo assim: tendo os olhos, o quê? Tendo os olhos, o que é fitos, pastor? Fito é fixado, é sem tirar. Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Sabe o que eu quero dizer para você nessa conclusão? Não tire os seus olhos de Jesus, que a sua fé nunca vai afundar. Não tire os olhos de Jesus. Você precisa da igreja? Precisa muito. Você precisa estar em comunhão? Precisa muito. Mas os nossos olhos estão em Jesus. As melhores experiências, elas estão aonde a palavra de Jesus está. As melhores experiências estão fora da nossa zona de controle. As melhores experiências, elas estão quando os nossos olhos estão fixos em Jesus. Quanto mais seus olhos estiverem em Jesus, mais milagres estão acontecendo aqui. Mais milagres, mais milagres. Sabe por que tem gente que não vive outro nível? Porque está buscando o fruto de um nível que não tem. Então a pessoa, ela fica tão empolgada com o milagre na vida do outro, que ela coloca o olho no milagre da vida do outro. Só que ela tinha que colocar o olho no Deus que fez o milagre do outro. Amém? Você está pronto para um novo nível?